Então, hoje a gente vai falar do teste de hipótese com médias e proporções. E primeiro falar um pouquinho sobre uma outra distribuição relacionada à distribuição normal, mas com pequenos detalhes ou pequenas diferenças na sua aplicação, que é a chamada distribuição T de Student. Essa distribuição foi criada pelo William Gosset em 1908. Ele publicou isso, o artigo que tratava dessa distribuição. Como ele trabalhava na cervejaria Guinness na época e não podia, pelo contrato, assinar artigos ou utilizando o nome dele, ele usou o pseudônimo estudante. E aí essa distribuição ficou conhecida como a T de estudante. Qual que é a lógica que está por trás dela? Ele trabalhava no controle de qualidade da Guinness e verificava que com amostras pequenas, e matematicamente também, com amostras pequenas, o resultado, os intervalos de confiança, o comportamento delas não era exatamente como o de uma distribuição normal. Ela tinha algumas variações. E aí ele fez uma distribuição que conseguisse abarcar essa situação para amostras pequenas. Esse é o grande objetivo da nossa distribuição T de Student. Então, como é essa distribuição? Ela é semelhante à normal, só que ela é mais achatada e mais com abas mais largas aí. É como se a gente achatasse a normal aí. Como se a gente modificasse o pico da normal. Portanto, quando a gente faz um cálculo utilizando intervalos de confiança, eles vão ter que ser mais largos. Que é claro, ele está relacionado com o tamanho da nossa amostra sempre. O intervalo de confiança, uma parte do cálculo dele tem a relação ali com a raiz do tamanho da amostra. Mas ele verificou que só isso não era suficiente para fazer as análises que ele precisava. Era necessária uma outra correção e é isso que ele faz. A tabela T de Student, então, ela é essa de baixo aqui, a vermelha. Ela é um pouco mais chata, mais alta aqui, mais achatada em relação à distribuição normal. E a gente utiliza um parâmetro principal para consultá-la. E esse parâmetro que a gente usa é o chamado graus de liberdade. Ele é identificado por GL em alguns livros ou pela letra grega Ni, ou Nu, ou Nil, depende do... Eu vou utilizar sempre graus de liberdade, mas vocês em alguns lugares vão achar como Ni. Ele é calculado de uma maneira bem simples, é o tamanho da amostra menos 1. Então, se a amostra tem 20, os graus de liberdade vão ser 19. Se a amostra tem 40, 39 graus de liberdade. Há toda uma explicação matemática por conta disso. A lógica que está por trás é a seguinte: quando a gente pega um conjunto de dados amostral que é finito e a gente faz algum cálculo com ele, a gente vai perdendo liberdades em relação aos números que a gente tem. Então, quando eu pego uma distribuição, um conjunto de dados, e faço a média dele, eu perco um grau de liberdade, porque eu vou ter que usar os dados para fazer a média. Então é isso que essa medida aqui representa. Eu perdi um grau de liberdade. Eu falei que elas são para amostras pequenas. O que quer dizer uma amostra pequena? Eu vou mostrar isso na tabela para vocês daqui a pouco, para a gente fazer essa aproximação. Mas a gente considera de uma maneira meio que automática, uma regrinha de bolso, que uma amostra com menos de 30 elementos é uma amostra pequena. Isso é indiscutível, raramente alguém questiona isso. Uma amostra com 60 ou mais elementos costuma já ser considerada grande o suficiente. Entre 30 e 60, um pouco mais arbitrária. No fundo, esse julgamento ele depende de uma análise do nosso contexto.
O objetivo da gente ter uma amostra grande é ter um resultado mais confiável, uma estimativa mais confiável. Quanto menor a amostra, menos confiável a estimativa. Mas ele não é o único fator que afeta o nosso erro amostral. A gente calculou na aula passada quando a gente falou de amostras. A variância também afeta. Então, se eu tenho uma população em que a variância é grande, eu preciso de uma amostra maior. Se a variância for pequena, ou seja, a minha população mais uniforme, eu posso ter uma amostra menor. É essa a lógica. Então, o que eu espero aqui de vocês? Se for menor que 30, usa a distribuição T. Maior que 60, usa a normal. Entre as duas, aí se escolhe o que seria mais adequado. Mas a gente vai ver alguns exemplos. Primeiro eu vou mostrar como é a tabela. Essa é a tabela que está à disposição de vocês. Se vocês lembrarem, aquela nossa tabela da normal, a figura que ilustrava ela era assim. Era um valor entre a média, um Z de C, um Z de corte aqui, e era essa área que ela dava, essa probabilidade aqui. Essa nossa aqui não, ela tem o T de C e o menos T de C. Então ela dá a área, a probabilidade que ela dá é a área entre o menos T e o mais T, é o que está escrito aqui. O nosso P é a área entre o menos T e o mais T de corte. E essas probabilidades estão nessa linha aqui, essa linha de cima. E aqui eu tenho os graus de liberdade. Então, se eu quiser ter, a gente tem usado como uma certa referência, que é um valor bastante comum, 95% de probabilidade, que é o que a gente tem usado nos intervalos de confiança. Eu vou usar essa coluna aqui, do 95%. Se eu tiver uma amostra com 25, os graus de liberdade vão ser n-1, que é 25 menos 1, que é 24. Vou pegar nessa linha, 24. E aí eu vou procurar essa coluna aqui. E o nosso T de corte, o nosso T de referência é 2,064. Se eu tivesse uma amostra infinita, a minha amostra é minha população, veja que o valor aqui, ó, nessa linha, infinito. Veja que o valor aqui para o nosso T vai ser o nosso velho conhecido 1,96. Se fosse na linha do 99%, ele seria, lembra, a gente tem usado 2,58, é isso aqui, ó, 2,576. Veja que acima, no 30, ele deu 2,042. Está um pouquinho distante aqui, não está tão distante assim, mas está um pouquinho distante. No 60, ele já deu 2 aqui. Ou seja, a distância está aqui no centésimo já. Por isso, acima de 60, dá para arredondar sem problema. Ó. 120 está quase ali já. Abaixo de 30, ele está um pouquinho diferente. Ele começa em 12, vai chegar e vai diminuindo conforme vai aumentando o tamanho da minha amostra, conforme vai aumentando os meus graus de liberdade. Por isso que até 30 ele tem nessa figurinha de 1 em 1, depois aqui ele tem um de 5, e depois 50, 60, 90, 120, que são algumas referências. Se eu tivesse que achar um valor entre 60 e 90, eu teria que fazer uma interpolação. Ou procurar uma tabela diferente, ou fazer uma interpolação entre os valores aqui, fazer uma aproximação, um arredondamento. Então vamos dar um exemplo dessa aplicação. Eu faço uma pesquisa mostrando que o tempo de sono de uma amostra, minha amostra, 25, o tempo médio de sono, 6 horas,
o desvio padrão amostral, 2 horas. E peço um intervalo de confiança de gama igual a 95%. Desenhando a figurinha aqui, eu tenho a distribuição. Essa é uma distribuição de médias amostrais. É 6 aqui. O meu desvio padrão amostral, ele é sempre meu desvio padrão sobre a raiz de n, que vai ser igual a 2 sobre a raiz de 25. E aqui é o meu gama. Eu sei já que ela é uma amostra pequena, portanto, vou usar a distribuição t. Então, vou ter que achar o menos t de gama aqui e o mais t de gama aqui. Então, da minha tabela, quantos graus de liberdade eu tenho? Os graus de liberdade são n menos 1, 25 menos 1, que é igual a 24. Foi essa consulta que a gente fez aqui antes. 95%, 24 graus de liberdade. O nosso valor de t é 2,064. O t de gama é igual mais ou menos 2,064. Intervalo de confiança é minha média amostral, mais ou menos t de gama vezes minha variância, vezes o meu desvio padrão amostral, minha variância sobre a raiz de n. Então, o intervalo de confiança vai ser 6 mais ou menos 2,064 vezes 2 sobre raiz de 25. Ele vai dar 6,83 e 5,17. Intervalo de confiança, formalizando, ele está contido aqui. Ele está contido entre 5 e 17 e 6,83. Ou seja, eu sei que a minha média real de horas de sono, a partir dessa minha amostra, deve ser algo entre 5,17 horas e 6,83 horas. No item B, o que muda é o meu N. Ele passa a ser 5. Calcule novamente, considerando que a amostra fosse de apenas 5 estudantes. Então, o que ela afeta aqui? Vou desenhar de novo. X barra. A minha variância vai mudar. Ela vai ser 2, meu desvio padrão, sobre raiz de 5 agora. O gama permanece o mesmo, 95%. E os graus de liberdade mudam. O grau de liberdade é 5 menos 1, que é 4. Então, consultando a tabela, T de gama vai ser mais ou menos 95%, 4. 2,0, essa linha, essa coluna, 2,0776. O intervalo de confiança vai ser igual, então, 6 mais ou menos 2,776 vezes 2 sobre raiz de 5. Ele vai dar 8,48 e 3,52. Então, o intervalo de confiança vai estar contido entre esses dois números. 3,52, 8,48. O que a comparação entre esses dois intervalos mostra para a gente?
Quando eu diminuo a minha amostra, o intervalo vai ter que aumentar muito, porque aumenta a minha incerteza. Com a amostra pequena, vai aumentar em dois grandes fatores a minha incerteza. Primeiro, o t é maior do que esse, e segundo, essa variância aqui, amostral, vai ser maior. O meu denominador aqui é menor, portanto, essa fração vai ser maior. O que é um teste de hipótese, do ponto de vista estatístico? Do ponto de vista estatístico, o que é um teste de hipótese? É um método que a gente define referências e regras para tomada de decisão. No fundo, a gente faz julgamentos sobre evidência estatística. A gente tem duas situações aqui. A gente está julgando uma hipótese, ou ela é culpada ou ela é inocente. Ou a gente aceita a hipótese nula, ou a gente aceita a alternativa. Só tem duas opções. Tem que ser uma das duas. Não pode se abster aqui. Tem que escolher uma delas. Quer dizer, tem um truquezinho para se abster aí, mas daqui a pouco eu te explico. Mas no fundo, só tem essas duas opções, a nula ou a alternativa. Como eu falei, quando a gente olha um dado estatístico, o nosso primeiro fato é sempre duvidar dele. A gente tem que duvidar, sempre duvidar. A gente só vai aceitar que ele reflete a realidade se a gente tiver uma evidência muito forte. Então, aqui não basta ter convicção, a gente tem que ter evidência e tem que mostrar a evidência. O que a gente costuma utilizar como a hipótese de trabalho é a hipótese alternativa. Ela é normalmente a nossa hipótese de trabalho, aquilo que a gente gostaria de provar. Mas para provar ela, a gente vai negar ela. A gente vai falar, olha, não está acontecendo nada. E aí eu vou verificar se a evidência estatística me permite afirmar que está acontecendo alguma coisa. Por isso, a outra hipótese chama-se de hipótese nula. É do tipo, nada está acontecendo. Tudo que eu verifiquei seria apenas o acaso. Mas se eu tiver uma evidência que for muito forte e falar isso daqui não é apenas por acaso, aí eu assumo a hipótese alternativa. Então eu considero que o cara é sempre inocente. Se ele foi visto na mesma cidade onde aconteceu o crime, não é uma evidência suficiente. O cara foi visto no mesmo lugar, no horário do crime, com uma arma na mão, aí é uma evidência muito forte. Aí sim a gente talvez fale, olha, a inocência não vale, vai valer a alternativa. Mas a gente vai fazer isso sempre com uma hipótese quantitativa. Então é mais ou menos essa a nossa lógica por trás do teste de hipótese. A gente vai utilizar média e proporção agora, mas essa mesma lógica a gente vai aplicar para outras técnicas estatísticas, como regressão, por exemplo. Então, um teste de hipótese é um julgamento. O que eu posso testar? Quando eu falo de média e de proporção, o que eu posso testar? Eu poderia testar se as médias são iguais ou se os desvios padrões são iguais. Se a média ou a proporção é igual ou se o desvio padrão é igual. Então, nesses dois casos, as médias são iguais, elas estão no mesmo lugar. Aqui, os dois desvios padrões são iguais. Aqui, não. Eles são diferentes. Tanto que um é mais achatado que o outro aqui. Aqui as médias são diferentes, mas os desvios são iguais. Aqui não. Média e desvios são diferentes. O que a gente vai testar aqui é só média ou proporção. Vale para média, vale para proporção também, aproximando pela normal. A gente não vai fazer teste de desvio padrão. Existe uma outra técnica estatística para fazer esse teste. A gente usa um outro tipo de estatística. E se der, mais para frente eu vou mostrar para vocês, mas é uma coisa que eu não cobro. Mas isso daqui implica num pressuposto.
toda vez que a gente fizer um teste de comparação entre médias ou proporções, a gente está considerando que os desvios padrões são iguais. Ou seja, no jargão estatístico, eles são homocedásticos, têm a mesma variância. Lembre-se, o igual em estatística quer dizer próximo, né? Não quer dizer exatamente igual. O quanto um desvio padrão pode ser diferente do outro? Bom, depende do tamanho da amostra, mas se ele for 2, até 3 vezes diferente um do outro, dá até para aceitar que ele é igual. Mas isso a gente vê mais para frente. A partir da nossa lógica, eles são iguais. Quando eu estou fazendo um julgamento, que é o teste de hipótese, eu posso cometer erro. Eu estou julgando se o cara é inocente ou culpado. Se ele for inocente e eu julgar que ele é inocente, eu acertei. Se ele for culpado e eu julgar que ele é culpado, com base nas evidências que eu tenho, eu acertei também. Mas se ele for inocente e com base nas evidências eu julgar que ele é culpado, eu errei. Ou se ele for culpado e com base nas evidências eu julgar ele inocente, eu errei também. Então tenho dois tipos de erro. Eu tenho uma hipótese nula aqui, por exemplo, e uma hipótese alternativa. Minha hipótese nula é: a minha média de altura permanece a mesma. A hipótese alternativa é o complemento. Ou eu caio numa ou caio na outra. Eu não tenho outra alternativa. Se eu estou falando que é igual, eu vou ter que falar que, se eu estou falando que é igual, aqui eu vou ter que falar que ela é diferente. Se ela é diferente, ela pode ser mais alta ou pode ser mais baixa. Então, se os alunos... Na realidade, eu devo rejeitar essa hipótese, quer dizer, isso daqui não é mais verdadeiro, eles não têm mais 1,65 m. Se a minha amostra falar que eu tenho que manter isso, beleza. Se a minha realidade for, os alunos não têm mais 1,65 m, mas eu olho a minha hipótese, eu olho minha amostra e falo que eles não têm mais, eu errei. Quer dizer, se eu falo que eles têm mais, eu errei. Né? Eu falei que eu devia falar que eles não têm mais 1,65 m, mas eu falei que eles têm. Eu cometo um erro tipo 2. Eu aceito uma hipótese nula falsa. Isso daqui não era mais verdadeiro, mas eu aceitei. Eles não têm, eles têm 1,65 m, então tem 1,65 m. Se eu olhar as evidências e falar que ele não tem mais, eu cometo um erro tipo 1, denominado como alfa. Se a realidade for, eles têm 1,65 m, e eu falar, olhando a minha amostra, que eles têm 1,65 m, eu acertei, está tudo bem. Então, esses tipos de erro a gente pode ter. Parece uma coisa bastante abstrata aí, mas vamos ver se a gente consegue tornar isso daí um pouquinho menos abstrato com esse exemplo. Não vamos fazer nenhuma conta aqui. Tenho dois tipos de vergalhão no mercado. Eles têm características diferenciadas. Resistência à tração deles é diferente, desvio padrão deles é diferente. O A e o tipo B. Uma cooperativa quer os do tipo A e acha um lote à venda por um preço excelente, só que não vai dar para identificar. Então ela vai fazer um teste de tração com uma amostra de 16 peças e vai observar a média dessa minha amostra. Eu já sei que a minha amostra ela pode não dar em cima ali do que pode acontecer. Eu posso catar uma amostra um pouco mais para baixo da média, um pouco mais para cima, por puro acaso.
Vou fazer uma amostra com a média de altura dos alunos da UFABC. E, por acaso, uma grande parte daquela minha amostra são os alunos que fazem parte do time de basquete e de vôlei. Então, peguei um pessoal mais alto. E aí, eu vou jogar para cima, ou pego outro tipo de viés para baixo. Tal. Isso pode acontecer. É azar, mas pode acontecer. Azar acontece. Estabeleço uma regra de decisão. Vejo o meu x barra e falo, se ele for acima de 2.000, eu considero que é A. É um valor mediano aqui entre os dois. Se ele for abaixo de 2.000, eu considero que é B. Que tipo de erro eu posso cometer fazendo isso? Então, eu quero me certificar que o vergalhão é do tipo A. É isso que eu quero. Para eu fazer isso, eu considero que é B. E eu não vou comprar. A, se for A, eu compro. Se for B, não me interessa comprar. Então, eu começo dizendo que ele é do tipo B. E só vou aceitar que ele seja A se a evidência for favorável. Então, minha hipótese nula é o nosso ceticismo. Eu digo, o vergalhão é B. Se ele não for B, a hipótese alternativa é ele é A. Então, vou ter a seguinte situação aqui. 1.800, 2.200 é minha regra de decisão. 2.000. Os vergalhões, isso daqui, são médias amostrais. Os do tipo B, eles têm a média de 1.800, tem a média de 1.800 e tem aqui uma distribuição normal. Os valores deles têm uma distribuição normal e tem aqui uma variância de B sobre a raiz de N. Esses são os resultados amostrais. Isso daqui era para ser simétrico, aí faz de conta e usem a imaginação, por favor. Os do tipo a minha média é 2.200. Então eles têm esse comportamento aqui. Essa aqui ficou um pouco mais simétrica. E a minha regra de corte é 2.000, que é minha variância. A variância de A sobre o tamanho da amostra. Pode acontecer de eu pegar uma amostra de A cujo valor seja menor que 2.000? Pode. É essa probabilidade aqui. Pode acontecer. Pode acontecer de eu pegar uma de B cujo valor seja superior a 2.000, por acaso. Peguei justo os 16 melhores vergalhões que a empresa fabricou em toda a sua existência. Pode acontecer. Vai ser essa a probabilidade aqui. Então, esses são os tipos de erro que eu vou ter, que eu posso ter. Minha regra de corte era essa. Minha regra de corte era essa aqui. A partir de 2.000, eu considero que são A. Abaixo de 2.000, eu considero que são B. Então, esses são os erros que eu posso ter. Qual é a hipótese que está por trás? São essas aqui. Hipótese nula. O vergalhão é do tipo B. Se na realidade ele for do tipo A, ou seja, eu deveria rejeitar isso daqui. Ele não é do tipo E, ele é do tipo A. E eu pego uma amostra cuja média dê acima de 2.000, eu acerto. Muito bem. Se na realidade ele fosse do tipo B, e eu pegasse uma amostra que por acaso caiu nessa área aqui, ou seja, esse daqui é o meu alfa, é o erro tipo 1. Peguei uma amostra assim, ele vai ser um erro. E assim por diante, depende do resultado que a minha amostra pode trazer. Essa é a nossa lógica aí dos erros de decisão. Na prática,
o que a gente faz é calcular o erro tipo A, o erro tipo 1, o nosso alfa. Por quê? No fundo, eu nunca sei qual é a população verdadeira. Se eu tivesse aquela nossa exemplo da altura dos alunos, olha, ele não é 1,65 m, mas pode ser quanto mais, se não for? 1,66 m, 1,78 m, 1,42 m, vai ser quanto? Eu não sei. Então eu não tenho muitos resultados da minha população. Eu tenho só a nossa referência, por isso a gente só usa o nosso alfa, o erro tipo 1. Quanto menor for o nosso valor de alfa, mais significante é o nosso resultado amostral. Mais poderoso é o nosso resultado. Ele quer dizer o seguinte: a chance de eu encontrar, por puro acaso, algum elemento que não seja, alguma chance de eu encontrar, por acaso, rejeitar a hipótese nula por um puro acaso, porque eu peguei uma amostra muito fora do padrão, é possível acontecer. Qual é a chance de ter acontecido por puro acaso? Quanto menor for a chance do acaso ter ocorrido, mais forte é a minha evidência. Eu já vi casos em que se usa 10, mas o nosso padrão sempre é esses 5%. Em alguns casos 1, até 0,1%. Nos programas estatísticos, quando a significância for de 5, eles costumam pôr uma estrelinha. Quando for de 1, 2, for de 0,1, 3 estrelinhas. Mas assim como no nosso exemplo, se eu mudar a minha regra de decisão, se eu diminuir o erro tipo 1, eu aumento o erro tipo 2. Isso sempre vai me acontecer. Por isso eu tenho que escolher que risco que a gente quer correr. Se é melhor errar no alfa ou no beta. Mas o nosso padrão básico é sempre a partir do alfa, porque a gente começa sempre duvidando de uma afirmação. A gente parte da nossa hipótese nula. Digamos que ela fosse aquela da altura. Estou falando da população, então tem que falar a média. A média da minha população é 1,70 m. A gente sabe que a amostra, a hipótese alternativa, a média, vai ser diferente de 1,70 m. Ela é definida pelo nosso alfa. O alfa define a nossa região crítica, a região a partir da qual eu rejeito a minha hipótese nula. Ou seja, se eu pegar uma amostra, der 1,90 m, digamos, e cair aqui na minha região crítica, podia ser que meu corte fosse aqui, 1,80 m e 1,60 m. Se eu pegar uma amostra que for acima de 1,80 m, eu rejeito a hipótese nula. Se eu pegar uma amostra cujo resultado for abaixo de 1,60 m, eu rejeito a hipótese nula. Se eu pegar uma amostra com 1,75 m, ela caiu aqui dentro, então eu mantenho a minha hipótese nula. Isso aqui é definido pelo alfa. Então, como eu posso falar para baixo ou para cima, aqui eu tenho alfa sobre 2. Se o alfa fosse 5%, eu ia ter 2,5% aqui, 2,5% aqui. E essa área aqui dentro é o que a gente já tinha visto em outros exemplos, era o nosso gama, é 95%. É um intervalo de confiança em torno dessa média aqui que a gente está trabalhando. Por que eu defino 5%? Então, vamos pensar num evento raro. Essa lógica que está por trás. Estou lançando uma moeda. Lanço uma vez, deu coroa. Lanço uma segunda vez, deu coroa também. Pode acontecer? Pode. Será que essa minha moeda é viciada? Pode, jogando a moeda, cair duas coroas em seguida? Pode acontecer, por puro acaso, por puro acidente. Joga uma terceira vez, dá outra coroa.
Joga uma quarta vez, dá outra coroa. Joga uma quinta, de novo. Joga uma sexta. Você falou, opa, deixa eu olhar essa moeda aí. Por quê? Pô, será que tem cara nessa moeda ou será que é só coroa? O que tem aí? Porque é meio difícil de acontecer 6 lançamentos seguidos, dá só um lado da moeda. Esse é um cálculo probabilístico. É intuitivo, mas é probabilístico. Acontecer aqui, ó, uma vez em duas, uma vez em quatro, uma em oito, uma em 16, uma em oito, você já fala, é estranho, mas vai lá, né? Uma em 16, você começa a ficar meio assim. Uma em 32, uma em 64, pô, acontecer justo agora, você fala, opa, meio esquisito. Pode acontecer? Pode. Qual é a chance disso acontecer por acaso? É essa aqui, pouco mais de 1%. Nossa linha de corte padrão é nos 5%, ou seja, olha, a partir do quinto lançamento a gente ia desconfiar que nossa moeda pode ser viciada. Raridade aparece em muitas coisas, né? Eu poderia pensar nessa lógica aqui, olha, eu pego um pacotinho de cartas de Pokémon e pego só cartas ultra raras. Será que alguém mexeu nesse pacotinho? Essa carta deve ser muito difícil de achar. O pacotinho só veio cartas comuns. Ah, normal, pode acontecer, deve ser o que acontece na maior parte das vezes. Então é assim que a gente vai verificar se alguém de repente mexeu nos pacotinhos ou não ali, né? A gente vai desconfiar. Tem certeza absoluta? Pode acontecer de um pacotinho vir só com cartas ultra raras ou com uma rara holográfica? Pode, só com rara holográfica? Pode acontecer. É fácil acontecer? Não. É difícil de acontecer. Isso supondo que as cartas são aleatoriamente distribuídas, o que eu nem sei se é o caso aí. Só quero chamar a atenção para duas lógicas de região crítica diferentes. Isso tem a ver com como a gente vai fazer o nosso cálculo do teste. A gente não vai ver muitos desses exemplos hoje, mas na semana que vem a gente vai ver mais. Se eu digo que uma média ou uma proporção são iguais, a hipótese alternativa tem que ser diferente. Se ela é diferente, ela pode ser diferente para baixo ou diferente para cima. Então ela está em duas partes. Se eu dou um alfa de 5% e falo igual ou diferente, eu vou ter a região crítica aqui, alfa sobre 2 e alfa sobre 2. Na hipótese nula, eu sempre tenho uma igualdade. Se eu digo que ela é menor ou igual, a alternativa tem que ser maior. Então, o maior quer dizer que vai para um lado só. Então, aqui eu tenho o alfa. Aqui eu tinha 2,5%, 2,5%, e aqui eu tenho 5%. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui eu tenho 5%. Quando eu falo dos 5 ou 2,5%, eu vou mudar essa região. Então, a maneira como eu defino as minhas hipóteses pode influenciar no cálculo. Se eu mudar essa região, eu mudo o meu z de corte aqui também. Aqui ele vai precisar de um valor maior, aqui ele vai precisar de um valor menor. Então, essas coisas vão afetar também a nossa hipótese. Por isso é importante saber claramente, num teste quantitativo, que hipóteses a gente está considerando. É igualdade, é maior ou igual, menor ou igual, o que, que a gente está de fato fazendo. Uma outra possibilidade, como eu falei, a gente só tem duas alternativas, ou é a hipótese nula ou é a hipótese alternativa, não tem outra. Mas eventualmente a gente pode não julgar e deixar para o leitor julgar. Aí a gente vai falar, olha, do nosso p-valor. Ou seja, o que significa o p-valor? Eu vou dizer, o nosso teste é significante a partir de uma determinada probabilidade. Eu fiz uma amostra com a altura dos alunos da UFABC. Eu julgava, a minha hipótese nula é que eles têm 1,70 m. Essa minha amostra dá 1,85 m.
Qual é a chance de, por acaso, eu ter encontrado uma amostra cuja média fosse 1,85 m, ao invés de algo próximo a 1,70 m? O p-valor é exatamente essa probabilidade. A probabilidade de eu ter pego, por acaso, essa amostra. Se eu falar, olha, a probabilidade disso ter acontecido é 20%, quer dizer, uma amostra a cada 5 pode encontrar um valor extremo como esse. Você vai falar, isso não é tão raro assim, 1 em cada 5 não é tão raro. A probabilidade disso ter acontecido por acaso é 0,5%. Você fala, pô, 0,5% é 1 a cada 200. Aí, difícil de acontecer por puro acaso. Então, quanto mais raro, ou seja, quanto menor o meu p-valor, mais forte é a minha evidência estatística, maior é a sua significância estatística. A gente já viu o p-valor. Se vocês viram aquela apresentação do Butantan sobre a Coronavac, olha, ele está falando exatamente de significância estatística. O teste dele não foi um teste de média, foi um teste de sobrevivência, outro tipo de teste. Mas significância estatística é a mesma coisa. Qual é a chance de, por acaso, 50% aqui das pessoas que tomarem a vacina terem uns sintomas muito leves ou não precisar de ajuda? A probabilidade disso ter acontecido por acaso é essa daqui, ó, menos de 0,5%. Por isso, significância estatística. Aqui ele colocou só uma estrelinha, dá para ter colocado duas se quisesse. Qual é a probabilidade de só de 78% das pessoas não terem, que tomaram ela, não terem mais do que sintomas leves aí se comparados com o grupo de controle? É essa daqui, olha. 0,29%. Significância estatística. Por isso eles colocaram aqui, ó, significância, olha a estrelinha aqui outra vez. Qual é a probabilidade de 100% das pessoas não precisarem, que tomaram a Coronavac, não ter sintomas que necessitem de hospitalização? Qual é a probabilidade de encontrar isso por acaso? 49%, quase 50%, ou seja, basicamente jogar uma moeda. Isso daqui não tem significância estatística. Esse daqui é um dado que eu precisaria de uma amostra muito maior. Então, estatisticamente, esse dado não é significante. É isso que a significância estatística quer dizer. Pode acontecer de, por acaso, eu ter um resultado assim? Pode. A chance disso acontecer é menos de 0,3%. Pô, chance baixíssima. Pode acontecer isso por acaso? Pode. Qual é a chance de acontecer? É 1 em cada 2. Então não é tão baixo assim. Não quer dizer que não seja bom aqui. Quer dizer que do jeito que foi feito o teste, a gente não pode fazer essa afirmação do 100%. Talvez seja 90%, talvez seja 97%, talvez seja 100% mesmo, mas eu precisaria de uma amostra bem maior, ou mais tempo para realizar a análise. Como que a gente faz um teste de hipótese? A gente tem que seguir o lema da Gaviões da Fiel. Lealdade, humildade e procedimento. A gente tem que ser leal em relação às nossas análises, humilde em relação à nossa amostra e seguir um procedimento. E aí tomar a decisão. Vamos ver essas etapas aí, depois uma aplicação dessas etapas. Ele tem um roteiro bem básico. São 5 passos. O primeiro, definir as minhas hipóteses, a nula e a alternativa. É o primeiro passo, fundamental. Depois falar que tipo de estatística eu vou usar. Defino aqui em que condições eu considero inocente ou culpado. Que evidência eu vou utilizar? Vou ver documentação, vou ver as viagens da pessoa, vou ver o quê? Vou usar distribuição amostral, vou utilizar que quadrado, que tipo de evidência estatística eu vou utilizar. Eu determino o meu alfa e determino a região crítica, ou seja,
a minha referência para aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Aqui é importante a gente ver o tamanho da amostra, porque se ela for pequena, eu uso a distribuição T, se ela for grande, utilizo a distribuição Z. E só aqui eu vou olhar as evidências. Então aqui foi tudo coisa que eu estabeleci para tomar a decisão. Foi só definir quais são os elementos da minha decisão. E só aqui que eu olho a minha evidência. E aí eu tomo a minha decisão. Se eu aceito ou rejeito a minha hipótese nula. Então vamos ver um exemplo aqui. Uma sanitarista desconfia que os recém-nascidos de uma determinada região podem estar abaixo do peso esperado. Para isso, ela faz uma amostra com 36 recém-nascidos e obtém um resultado amostral aqui, com um determinado desvio padrão. Eles estão abaixo do peso, mas qual é a referência? A referência dela é 3.300, 3 quilos e 300 gramas. Será que a amostra permite que a gente diga que o peso médio é menor que o padrão, com a chance de, com o nosso alfa de 5%, de ter obtido um resultado que não reflete o parâmetro real da população? É essa a pergunta que a gente tem. Então vamos falar da nossa amostra. O tamanho da amostra é 36. Minha média amostral é 3,150 kg. A minha variância amostral, o meu desvio padrão é 600 gramas. Primeiro passo, defino as minhas hipóteses. Qual é a minha hipótese nula? Ela é, olha, eu acho que eles são normais. Eles estão seguindo o padrão esperado. Então, a minha média vai ser igual a minha referência da OMS, 3.300. A hipótese alternativa é, eu acho que eles são diferentes. Então, a minha média vai ser diferente de 3.300 gramas, 3 quilos e 300 gramas. Que evidência eu vou utilizar? Médias amostrais, que tem uma distribuição normal, cuja média esperada é a média da população e cuja variância é a variância da população sobre N. Isso daqui, variância. Terceiro passo, defino o meu alfa. Vai ser 5%. Vamos fazer esse desenho aqui. Isso é média amostral. Qual é esse valor médio aqui que eu devo esperar? Olha, por enquanto eu não tenho nada para desconfiar que não seja 3.300. Então, está aqui. Qual é a minha variância aqui? O meu desvio padrão é a raiz dessa variância, né? Então, ele vai ser sobre raiz de n, o que vai ser igual a 0,600 sobre raiz de 36. Meu alfa é 5%. Como ele pode ser para baixo ou para menos, ou para cima, né? Para menos ou para mais. Então, aqui eu tenho alfa sobre 2. Preciso tirar aqui o valor de referência. Vou usar T ou vou usar Z? Se eu considerar que é minha amostra, eu utilizo Z. Então, vou ter menos Z de gama aqui e Z de gama aqui. Se eu considerar que é pequeno, eu uso T. Aí eu vou ter menos T de gama aqui e T de gama aqui. Vamos fazer os dois cálculos aqui, só para a gente ver as nossas referências. Então, a minha região aqui crítica vai ser essa daqui, usando Z. Se eu tenho 2,5%, vamos pegar nossa tabelinha, a tabelinha de distribuição normal padrão. Eu sei que essa área aqui é 0,025, 2,5%. Toda essa área aqui, desse lado, é 0,5, 50%. Toda essa área aqui para baixo, 0,5.
Portanto, esse pedacinho aqui tem que ser 0,475. Procuro ele, isso aqui a gente já fez antes, né? Então não vou perder muito tempo aqui. Procuro ele está aqui, determino o meu valor de z. Esse z aqui vai ser igual mais ou menos 1,96. E se eu usasse a distribuição t? Essa área aqui, 95%, quer dizer que o que sobrou aqui é, né, então, 2,5%, 2,5%. Aqui em cima eu tenho 95%. Essa coluna aqui. Meus graus de liberdade, 36 menos 1, 35. 35 graus de liberdade, 90%, 95%, mais ou menos 2,03. Então, usando o Z, eu vou ter que Z de gama é igual mais ou menos 1,96. Então, a minha região crítica vai ser igual. Todo valor de Z que eu encontrar que esteja abaixo de menos 1,96 ou que esteja acima de 1,96. 1,96 menos 1,96. Usando T, T de gama é igual mais ou menos 2,030. Então, a minha região crítica é igual todo valor que esteja abaixo de 2,030 ou todo valor que esteja acima de 2,030. Não sei se vocês já viram essa anotação, mas eu vou chamar a atenção aqui só para ficar claro. Olha, o colchete está aberto para baixo. Significa o quê? São todos esses elementos desse valor para baixo. Então, daqui para lá. E todos esses elementos desse valor para cima, porque o colchete está para esse lado aqui. Então, o colchete diz para que lado está o limite. Se o colchete estivesse fechando aqui, quer dizer que chegaria no máximo até 2,030. Mas como ele está abrindo, é de 2,030 para diante. Então, é exatamente esse intervalo. 2,030 e menos 2,030. Se ele estiver abaixo, ou se estiver acima. Se estiver acima, se estiver abaixo. É isso que esses colchetes indicam. Então, defini a minha região crítica. O quarto passo é olhar a nossa evidência. X barra é 3,150. Esse X barra aqui é o X barra observado. Foi o que eu observei na amostra. Se eu observei isso daqui na amostra, vou converter isso num Z. Eu estou usando o Z como referência. Eu podia ter convertido isso para número, mas eu prefiro usar o Z, ou o T aqui, para ficar mais fácil. Então, o Z, a gente tem a nossa formulinha aqui. Vou colocar ela como a colinha. É a nossa média, menos a nossa média amostral, né? Ou o nosso valor verificado. É a média amostral mesmo. Menos a nossa média populacional aqui no caso, dividido pela minha variância sobre meu desvio padrão sobre a raiz de n. Então, o nosso z observado na amostra vai ser 3,150 menos 3,300 dividido por 0,600 sobre raiz de 36. O z observado vai ser igual a menos 1,5. No quinto passo, eu tomo a minha decisão. Esse Z observado em relação à minha região crítica.
Se ele pertencer à região crítica, eu rejeito H0. Se ele não pertencer, eu não rejeito. Onde é que está meu Z observado? Nosso Z observado, vou colocar ele em verde aqui. Z observado, ele é menos 1,5. Ele caiu na região crítica, ele pertence à região crítica? Não, não pertence à região crítica. Então eu rejeito H0? Não. Ele então não pertence à minha região crítica. Portanto, não rejeito a minha hipótese nula. Ou seja, eu mantenho H0. Quer dizer que eu não tenho evidências ao nível de 5% para rejeitar H0. Então, esse é o nosso procedimento. A gente estabeleceu todas as nossas referências, as hipóteses, a evidência, a região crítica, que é a nossa regra de decisão. Aí a gente olha o que a nossa evidência traz e toma a nossa decisão. Essa é a nossa evidência, nossas regras de decisão. Nesse caso, tanto faz usando Z ou T, a regra de decisão seria a mesma, né? Observei isso, converti esse valor em Z e verifiquei se ele pertence ou não à região crítica. Se não pertence, não rejeito H0, mantenho. Ou seja, pode ter acontecido esse valor? Pode. Não é tão raro assim ter acontecido um valor como esse. É isso que a nossa amostra está trazendo. É assim que funciona um teste de hipótese. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje.